Renan Buchweitz. O Renan Buchweitz é gremista, não devia nem responder a tua pergunta, Renan, mas vamos lá. Vamos lá, gremista também é bem-vindo por aqui. Grande presença, Renan. Pergunta aqui, ó, quem recebe o auxílio acidente trabalha tem menos chance de ser chamado para o pente fino. Assim, Renan, a primeira vez que eu estou te vendo aqui nos comentários, a gente tem comentado muito essa questão, né, do auxílio acidente aqui no canal, a partir da edição da medida provisória 1113, trouxe aí uma grande repercussão, né, uma grande preocupação dos beneficiários do auxílio acidente, né, e a gente já falou muitos pontos dessa matéria aqui, inclusive essa questão do pente fino, né, a gente nem deveria, a rigor, falar num pente fino, tá, Renan? Porque o pente fino, o que é? O pente fino é quando o INSS... o pente fino, ele é um termo que ele é utilizado de uma forma equivocada, na realidade. Aí, pelo pessoal que comenta sobre o INSS, pela própria imprensa, né? O que é o pente fino? O pente fino, ele acontece quando as auditorias internas do INSS, tá? O setor lá do INSS, que é responsável por fazer a análise daquelas análises de benefícios, e quando esse setor detecta a existência de alguma fraude em alguma agência do INSS, de irregularidades na concessão de benefícios, é realizado um pente fino naquela localidade. Naquela localidade. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Durante a minha vida de procuradora, eu me deparei com vários pente finos realizados pelo INSS aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde eu atuava. Aqui no Rio Grande do Sul, eu recordo que logo que eu entrei na procuradoria, houve um pente fino na região de Juí, Santo Ângelo, que ficam mais ali ao noroeste do Rio Grande do Sul, pela constatação de uma fraude na agência do INSS de Juí. E aí, todos os benefícios concedidos por aquela agência de Juí, num determinado período em que se detectou a fraude, foram convocados para um pente fino, pela suspeita de irregularidade naqueles benefícios. Então, uma questão que eu sempre gosto de deixar claro é que o pente fino não é realizado assim pelo INSS, não surge um iluminado lá dentro do INSS, muito embora nesses últimos governos agora, né, a gente tem algumas figuras que se acham iluminados lá dentro do INSS, né, acham que podem fazer o que quiserem lá nas cadeiras ministeriais e presidenciais. Isso não existe. Isso não acontece, e se acontecer, é passível de questionamento na justiça. Mas o que eu quero dizer, assim, não é uma figura lá dentro do INSS, um presidente do INSS que assume novo e que diz, vamos fazer um pente fino geral aí. Vamos chamar todos os segurados que tenham salário e maternidade amanhã para fazer um pente fino aqui. Vamos chamar todo o pessoal do auxílio acidente para fazer o pente fino. Entendeu? O texto da medida provisória 1113, ele autoriza que o auxílio acidente seja incluído na revisão periódica, tá? Mas isso não quer dizer que será realizado um pente fino para todos os segurados do INSS que recebam o auxílio acidente. De forma alguma. De forma alguma. Então, o que eu tenho dito aqui é isso. É que o INSS pode chamar todo e qualquer segurado que tenha auxílio acidente, a partir da aprovação da medida provisória, pode. Essa é uma questão. Agora, a outra questão, e essa sim mais importante, o INSS vai chamar todos? E aí eu também respondo, não. Não, o INSS não vai chamar todos os beneficiários de auxílio acidente. Ele só vai chamar
beneficiários de auxílio acidente que tenham alguma suspeita de fraude ou indícios de irregularidade na concessão. São esses que o INSS vai chamar para fazer a revisão periódica, né, do artigo 101 lá da Lei 82/13. Então aqui, objetivamente a pergunta do Renan: quem recebe o auxílio acidente e trabalha tem menos chance de ser chamado para o pente fino? Nem sim, nem não. Nem sim, nem não, Renan. Porque assim, não é um elemento, o fato do segurado trabalhar, não é um elemento que vai descaracterizar aquele auxílio acidente. O auxílio acidente sempre é bom a gente lembrar, ele tem uma natureza bastante específica e um elemento constitutivo bastante específico. A natureza é indenizatória, ele serve para indenizar o segurado do INSS. Por quê? Que sofreu um acidente de qualquer natureza e ficou com sequelas permanentes que reduzam a sua capacidade laboral. Ou seja, ele sofreu um acidente, mas ele não ficou inválido, digamos assim. Porque se ele ficasse com uma incapacidade permanente, ele seria aposentado por invalidez. Uma incapacidade permanente total. Ou como ele tem uma incapacidade permanente parcial, e ela é permanente, e é uma incapacidade que não impede ele de exercitar a sua atividade laboral, ele recebe o auxílio acidente, que tem caráter vitalício, sempre é bom a gente lembrar. Então, essa questão vai dar muito pano para manga ainda, vai ter muita ação judicial questionando. Quem for chamado, eu tenho sempre dito aqui, quem for chamado para a revisão tem todo o direito de ingressar na justiça, porque na minha visão, essa previsão, essa alteração do artigo 101 da Lei 82/13, trazida pela medida provisória 1113, ela é inconstitucional, especialmente nos casos de benefício concedido judicialmente, né, pessoal? E mesmo nos não concedidos judicialmente, nos administrativos, ela tem uma série de irregularidades, ela tem uma série de incoerências com o próprio texto lá do artigo 86, que é o que define o auxílio acidente, né, pessoal? Certo, Renan? Espero que tenha te respondido mais alguém aí que tenha dúvidas, né, em relação a essas questões aí do auxílio acidente, da medida provisória 1113, né, pessoal? Deixa eu dar uma boa noite aqui. Genalda Menezes, de Sergipe, Itabi, Sergipe. Grande satisfação, hein? Ter essa audiência aí lá do Nordeste, terra boa, do Sergipe. Tem muita gente do Sergipe que nos assiste aqui. Tô sentindo falta da galera do Amazonas, né? Do Amazonas, da Bahia. Meu amigo Jean, lá da Bahia, será que não tá assistindo hoje? O pessoal do Amazonas lá que tá sempre conosco aqui, né? Ó, a Vera Cristina perguntando aqui, ó, se o presidente quiser mudar algo na medida provisória 1113 ou voltar atrás e suprimir o auxílio acidente do texto, ele poderia fazer isso? Pergunta muito interessante da Vera Cristina. Muito